Pedro Ernesto Denardim. Boa tarde, 1h05. Este é o Sala de Redação e daqui a pouco, 1h15, tem a entrevista coletiva do presidente do Grêmio, Romildo Bolzan, e novidades importantes que estão acontecendo no departamento de futebol e que o Rodrigo Oliveira estará acompanhando e o Sala de Redação estará trazendo todas as informações. Tudo isso em nome da Gimo, que tem a linha mais completa de inseticidas do Brasil, Zafari Bourbon, Ruder Segurança, 49 anos compartilhando sua história com os gaúchos, ar-condicionado na Frigelar, seu centro completo de climatização, Grupo IESA, vamos juntos, espumantes Aurora, com Aurora tem verão, e Agibank, o melhor banco para você receber seu salário benefício. Economize com os painéis, com os painéis solares da WEG. Vamos de novo. Economize com os painéis solares WEG da metalúrgica Schwalm. Acesse pensouenergiasolar.com.br. Adroaldo Guerra Filho, o que será que o presidente vai dizer daqui a pouco, hein, Guerrinha? Pois é, Pedro, eu também estou curioso para saber, para ouvir o presidente, né? Mas certamente é para acalmar o torcedor, dizendo que a página virou, que tudo vai recomeçar amanhã, na corrida pela classificação para a Libertadores, que o torcedor precisa entender o momento que isso acontece. Eu acho que é por aí. Eu não penso que ele vá anunciar novidades de contratações, essas coisas assim. Eu acho que é por aí. Eu acho que é mais para tranquilizar, acalmar, dar esperança ao torcedor do Grêmio, que ficou abalado, evidentemente, porque nunca é bom perder, com a derrota na Copa do Brasil. Pois é, Davi Coimbra, o que tu espera, hein, Davi? Olha, geralmente terça o Davi não faz terça. Davi não terça-feira o Davi não tá. Deixa eu ver com o Leonardo Oliveira o que tá pensando. Olha, Pedro, acho que, antes de tudo, boa tarde aos amigos. Acredito que o presidente Romildo vai dar andamento a algumas mudanças que já estão sendo implementadas, publicizará algumas delas que nós já sabemos, como por exemplo a saída do preparador físico, uma alteração no organograma do futebol, com o Carlos Amodeu não sendo o executivo de futebol, mas dividindo a sua atenção entre o gabinete, onde ele toca o clube como CEO, e o CT, ele vai estar mais próximo do CT. Não acredito que vá trazer informações de contratações, até porque não houve tanto tempo para isso. Mas ele vai dar um norte para a torcida do que virá para o Grêmio nessa temporada 21. As transformações terão de ser feitas com a bola rolando. É o preço que o Grêmio paga por ter perdido a Copa do Brasil. Bom, em seguida, o Rodrigo Oliveira entra rachando na entrevista coletiva do presidente do Grêmio, mas antes eu quero rapidamente passar com vocês o jogo de ontem. O Daniel, goleiro do Internacional, levou outro gol onde a falha dele está bastante cristalina. Esse rapaz, Guerrinha e Malenotti, ele ficou 10 anos e jogou 10 partidas. Quer dizer, ele não tem ritmo de jogo, ele está completamente fora das partidas. Eu acho que isto pode explicar as falhas que ele cometeu. Seria isso? Ele saiu mal do gol, né? Saiu atrasado no primeiro gol, né? Pode ser o entrosamento com os zagueiros também, é como eu escrevi esses dias, ele não está acostumado. Ele está treinando agora com esses dois meninos que jogam na frente dele. Às vezes é questão de comunicação. Enfim, é uma coisa, eu não tiro uma vírgula do que disse do Daniel. Acho que o Daniel é muito bom goleiro. E estou baseado no que falam dele a respeito do que ele trabalha, do que ele produz lá no Beira-Rio. A única coisa que me estranha é que, diante de tantos elogios, ele tenha jogado tão pouco. Talvez, não sei. Sim, sequer foi emprestado, né, Guerrinha? Não sei se com a continuidade, de repente, ele possa finalmente comprovar tudo que se fala a respeito dele. Eu acho muito cedo para a gente falar do Daniel, porque nós temos uma grande atuação contra o Juventude e 2 nem tão boas contra Pelotas e São Luís. Então, o negócio é esperar para ver o que vai acontecer. Eu até acho que ele deve ter um pouco mais de oportunidades para a gente firmar logo uma convicção a respeito das suas qualidades. E na verdade, Guerrinha, só para complementar, né, eu acho que o que o Miguel Ángel Ramírez testemunhou, e nós todos também, né, foram 3 partidas onde se iniciou com uma vitória, depois um empate e agora uma derrota. Ou seja, isso realmente não quer dizer assim que o trabalho está ladeira abaixo. Na verdade, assim, tudo é muito complicado no início de Campeonato Gaúcho. Mal e mal terminou a temporada 2020, agora aos trancos e barrancos por causa do vírus, e iniciou essa nova
com um grupo de jovens, com um grupo de meninos ali que estão tendo as suas primeiras oportunidades, e o Daniel é um deles depois de 10 anos de clube. Então é natural assim que exista também uma certa dose de nervosismo, né, e de vontade de acertar acima de tudo. Isso o Daniel tem há 10 anos dentro do Inter, e eu acho que ele está bem credenciado sim para conseguir uma posição melhor agora no restante da temporada. Leonardo, eu acho que falta jogo para esse rapaz, porque ele ficou 10 anos treinando. Ora, treinando te dá outras qualidades que não aquela da movimentação do jogo. Levanta uma bola na área, ele saiu mal, o cara fez o gol. Aliás, tu achaste que não foi culpa dele, né? Eu te ouvi ontem, né? Isso, Pedro, eu acho que é uma contingência ali pela questão de estar uma zaga nova, né? Uma zaga com a qual ele não vinha atuando. O Daniel treina como profissional. Conhece o Pedro Henrique, mas o João Félix, por exemplo, é do sub-20. Tem toda uma questão de entrosamento. Na minha opinião, eu nunca fui goleiro, né? Eu mal quebrei o galho no gol, nas peladas que eu jogava, mas ali... O Maurício acha que foi goleiro. Na verdade, foi um frangueiro extraordinário. Fazer o quê? Eu fui, né? Léo, eu fui no Rock Go, eu era o Beduíno Albino, né? Ah, é? Pô. Mas o Maurício era conhecido como Mãos de Lajota, olha só. Mas Mãos de Lajota, tá bom. Mas o Daniel, o que faltou ali, Pedro, foi algo que os treinadores usam na bola aérea, que vem do basquete. No basquete se usa muito isso, que é do bloqueador, do jogador que bloqueia o atacante mais alto, que impede que aquele atacante ganhe velocidade e entre com uma impulsão maior do que a do zagueiro, por exemplo, que está parado, né? O zagueiro parte do ponto zero. E faltou isso, porque o jogador do São Luís, o Hugo Moura, que é alto, tem mais de 1,85 m, ele entra livre, sem ninguém para interceptar. E aí o goleiro, quando vê aquela situação, ele sai, aí chega atrasado. E se a gente for perceber, o Hugo Moura não sobe tanto para cabecear. Ele dá um saltinho apenas para alcançar a bola, o suficiente para desviar do Daniel. Por isso que eu acho que não foi tanto a falha do Daniel, mas sim do sistema de marcação da defesa do Inter. Quem falhou feio no jogo de ontem foi o treinador do Internacional. O Internacional perdeu um zagueiro, faltavam acho que 5, 6 minutos. O São Luís todo dentro do seu campo, louco que terminasse o jogo, estava feliz com da 10. vida, com 1 com 10. E ele tirou um zagueiro e botou outro zagueiro. Puxa vida, mas vem cá, parei um pouquinho. Quando é que o Internacional vai ganhar de um adversário que tenha 10 em campo? Ontem o treinador errou, mas errou redondamente. Olha, faltam 6 minutos, eu perdi um zagueiro, Como é que está o adversário? O adversário está com 10. E onde é que ele está? Ele está todo dentro da área. Não, vamos botar mais gente lá para frente. Nós temos que tentar fazer o gol. Aí, porra, ele botou... A culpa não é do menino, aquilo ali é um lance que acontece para zagueiro, bate mal, pega mal na bola. O menino não tem culpa nenhuma, ele estava até na jogada ali, tudo bem. Mas não era ele para ter entrado no time. Com 10 o adversário, tu aumenta a tua força para tentar ganhar o jogo. Puxa, foi muito mal o técnico do Inter. Mas é aquelas contingências, né, Guerra? E tu vê que ironia, porque o menino que ele coloca para recompor a zaga estava posicionado ali para afastar a bola, né? No lado esquerdo da defesa. E se ele não afasta, tinha um entrando pela frente. Mas o menino não tem culpa de nada. O menino não tem culpa nenhuma. A culpa é do técnico. O técnico tem que botar mais gente para atacar, não para ganhar do São Luís com 10. Não para defender. Se o Thiago não tira a bola, tinha alguém entrando por trás e também ele não podia dominar porque tinha um outro jogador do São Luís chegando. Aí, Guerra, foi uma questão também da questão de maturidade da gurizada, da casca da gurizada. Porque o Inter quase leva gol do Juventude no último minuto, a bola bate no poste, é o último lance do jogo. O Inter leva o gol do Pelotas no último minuto e ontem o Inter leva gol nos acréscimos. Opa! Pedro, amigos do Sala, estou aqui a postos para a entrevista coletiva do presidente Romildo Bolzan Júnior, que vai começar a qualquer momento. E apenas para avisá-los, viu, Pedro? Eu vou agora sair do ar aqui do Sala e entrar na sala de bate-papo virtual e a qualquer momento começa a entrevista coletiva. Eu vou fazer a primeira pergunta. Isso, o pessoal da Central Técnica e também da mesa de som vai colocar o Rodrigo no ar e nós vamos acompanhar na íntegra a entrevista coletiva do presidente do Grêmio Porto Alegrense
que deve trazer novidades importantes, então a Rádio Gaúcha vai contar tudo para os seus amigos e seus ouvintes, né? Olha aqui, chegou Gimo Álcool 70 Aerosol. Ele tem a proteção do álcool, aliada à praticidade do aerossol, Gimo, qualidade comprovada. Atenção, conforme decreto estadual, todas as lojas do Zafari e hipermercados Bourbon encerrarão suas atividades diariamente às 20 horas. E a Ruder, hein? A Ruder está completando 49 anos à frente da segurança dos gaúchos, com inovação e excelência, espera fazer ainda muito mais. Bom, o Inter, será que os meninos estão fracassando? Eles têm uma vitória, um empate e uma derrota. Dá para colocar assim, Leonardo Oliveira, ou tu acha que está bem? Eu acho que está bem, Pedro, porque são meninos. O time do Inter, tirando o Daniel, era o time que poderia jogar a Copa São Paulo, ou o Brasileirão Sub-20. É uma garotada enfrentando jogadores mais rodados, cascudos, né, com uma longa trajetória, jogadores que já passaram por muitos... O Leandro Leite pode ser avô deles. Bom, o Lucas Ramos chamava o Leandro Leite de tio, né? E o Leandro Leite... Ele é malandro, o Leandro Leite é um personagem do futebol do Rio Grande do Sul, né? Ele passou anos lá no Brasil de Pelotas dando pontapé, reclamando do juiz, infernizando o jogo. E ontem ele apareceu no São Luís, eu pensei que ele tinha largado o jogo. O homem é espetacular, personagem do futebol do Rio Grande do Sul. Eu tenho o maior respeito por ele, acho que é um cara maravilhoso e que sempre trouxe lá com as suas limitações técnicas, mas sempre jogando com muita garra, com muita força, sempre um personagem, um protagonista. Não, e o Leandro Leite fez parte desse crescimento do Brasil de Pelotas, né? Porque ele chega no Brasil de Pelotas, o Brasil está na segundona gaúcha. E olha e ele era um dos grandes líderes daquele grupo, e olha onde está o Brasil hoje, né? Inclusive ele teve uma despedida muito legal, o Brasil fez uma homenagem para ele agora no final do ano. Mas ele gosta de uma DR com o juiz, hein, Pedro? Ele não pode ver um apito. Ele marca mais o juiz do que os atacantes, é uma loucura. Esses tempos esqueceram a bola, ele nem se percebeu, ele estava no juiz, ele não quer saber da bola. Eu acho que o Inter não tinha saída, tinha que botar a meninada para jogar, perfeito, entendo perfeitamente. Só que esses resultados obtidos nas 3 primeiras rodadas, muito provavelmente vão fazer o Inter decidir o gauchão fora da sua casa. Eu acho que o Inter vai classificar com folga até, entre 4, né? E para quem não sabe a fórmula, é o primeiro contra o quarto, o segundo contra o terceiro, até aí tudo bem. Mas a finalista, a final, é de quem tem a melhor campanha também. E o Inter não, mesmo tendo a recuperação que vai ter, e vai ter, botando o seu time titular, não tenha nenhuma dúvida que vai mudar da água para o vinho, o Grêmio muito provavelmente vai fazer mais pontos do que o Internacional. Né? O aproveitamento do Inter com aquela derrota de ontem é 44%. Daqui a pouco o Inter vai ter que decidir até a semifinal fora de casa. Esse é um prejuízo. Ah, mas não tem público. Não, mas olha aqui, amigo, é melhor jogar em casa mesmo sem público. Então, eu entendo perfeitamente. Tinha que botar os meninos? Tem que botar os meninos, sim. Até pra gente saber quem pode ser aproveitado, quem não pode, quem tem casca, quem não tem. Mas os resultados obtidos até agora podem fazer, e muito provavelmente farão, o Inter decidir de novo o gauchão fora de casa. Será que o Grêmio não vai colocar o time de transição também em algum momento? Eu acho que vai, não, Pedro. Eu acho que vai. Agora no final de semana, por exemplo, né, o Grêmio joga agora, no final de semana gauchão, e depois vai ter que viajar para jogar a segunda partida. Muito provavelmente vai no final de semana. O jogo muito do Grêmio provavelmente. Passou... Mas, ô Guerra, sabe por que eu acho que não? O Grêmio joga sábado, né? Mudou a data do jogo do Grêmio, o Inter passou para domingo e o Grêmio vai ser no sábado, contra o Esportivo. Eu acho que não, Guerra, porque na estreia do Brasileirão até havia essa especulação de que poderiam jogar os meninos, que o time poderia ser treinado até por um dos assistentes do Renato, e não, foi o Renato para a beira do campo e não teve nada de menino, foi o time reserva do Grêmio. Mas o Brasileirão é diferente, o Brasileirão te dá tempo de recuperação. Copa do Brasil, perdão, a Copa do Brasil. A Libertadores, se tudo for, por exemplo, amanhã, eu acho que o Grêmio amanhã tem a obrigação não só de ganhar, mas de fazer placar, tá? Para viajar com ampla tranquilidade, não correr risco fora de casa. Eu nem conheço esse adversário aí. Eu e muita gente não conhece. Só o Leonardo Oliveira conhece. Eu não conheço, eu sou sincero que não conheço. Então tem a obrigação de ganhar e até de fazer placar, para tranquilizar. Agora, muito provavelmente, pelo que o desgaste que teve contra o Palmeiras, o desgaste que vai ter amanhã, no final de semana, certamente o Renato vai mesclar
Ele amanhã já deixou fora da concentração 3 jogadores. Já o PP, o Jean-Pierre e o Paulo Vitor. Eu acho que o Paulo Vitor tudo bem, está eliminado. Mas eu custo para acreditar que no final de semana ele não vai aproveitar pelo menos o Jean-Pierre. Acho que vai. Então o Grêmio vai poupar jogadores no meio de semana, no sábado? Vai, claro que vai. Por quê? Porque hoje o Grêmio entende o quê? Se a gente tropeçar no gauchão, tem tempo para classificar, chegar entre os 4, tudo bem. Agora, nós não temos a chance de tropeçar na Libertadores. Porque aí sim, aí pega fogo no parquinho, né? Mas jogar contra esse time do Peru aí é difícil, né, Duda? Tu engrossar com esse time do Peru é difícil, né? Eu não sei, né, Pedro? Eu não tenho nem ideia o que acontece nesse time. Eu não sabia que ele existia, vou te falar bem a verdade. Assim. Não, eu também não, por isso é que eu acho que vai ser um jogo fácil pro Grêmio. Eu nunca ouvi falar. Também por não ter ouvido falar, eu acredito que não seja um time muito bom, né? Porque se ele tivesse sido relevante em algum momento da carreira, a gente já teria ouvido falar. Então, acho que sim, deve ser um time mais fraco que o Grêmio, né? Mas não dá pra bobear, tio. O Grêmio tá com a confiança extremamente abalada. Né, tem uma coletiva agora pra gente entender o que vai mudar internamente no clube, né? Mudança de preparação física já é algo que se sabe, né? Então, assim, eu acho que isso entra em campo. Acho que tem coisas que entram em campo. O Grêmio precisa, não podem pensar em vencer só de 1-0, velho. É 2-0 pra cima, pra abrir vantagem e não ter problema. Imagina, escorrega nesse negócio, tu não vai. Aí sim tu vai ver o que é problema. Isso aí vai ser ficha, se cair nessa pré-Libertadores. A 0 Hora traz hoje o campo de treinamento dos caras. É um potreiro, cara. É um local pra vaca se alimentar. É muito fraco esse time aí. O clube tem 12 anos, não tem experiência, tem uma folha de pagamento. Bem, é isso aí. Tem que passar por isso. Agora, e a próxima fase? Bom, aí já é mais difícil. Pois é. Então, já é mais difícil. E outra, né, passa, beleza, entrou fase de grupo. Vai pegar, imagina, mais um Grenal de novo. Pode cair, cara. Pode cair com Palmeiras, pode cair com... Pode. Não é cabeça de chave, né? Então, ou seja, dessa vez não somos protagonistas. Dessa vez somos figurantes. Escuta, Leonardo, de tudo aquilo que tu já viu desse... Como é o nome do time? Ayacucho, isso aí? Ayacucho. Eu não consegui gravar o nome ainda, tá? Eu sei que eu tô velhinho e tal, mas é difícil até gravar o nome. O que tu tem, assim, de especial? Porque eu tô imaginando um jogo fácil pro Grêmio. Eu não tô querendo desmobilizar ninguém, não vai o cara pensar, olha, o Pedro Neto já tá dizendo que... Não tô dizendo nada, eu só tô achando o seguinte, eu vi a foto do campo que eles treinam. Para aí, cara. É um clube jovem, ele era o Intigás, tá? Que é da mesma cidade, de Ayacucho, e que era de uma companhia, como diz o nome, de uma das principais companhias de gás do Peru. E aí esse empresário, que é um cara da construção civil, Rolando Belido, ele comprou o Ayacucho em 2013. E está fazendo investimento, montou o time, e pela primeira vez ele já tinha participado da Sul-Americana como Intigás, mas como a Ayacucho é a estreia dele em competições internacionais, é um clube do interior do Peru, assim como o Leão de Huánuco, assim como o que a gente teve lá em Huánuco, o Grêmio jogou lá aquele estádio na beira dos Andes, né, que tinha que ser um jogo de dia porque não tinha iluminação, Juan Aurich, porque o Peru tem um processo de promoção das equipes muito democrático. Tem uma Copa, o time que avança nessa Copa, ele consegue chegar no Campeonato Nacional. E o Ayacucho chegou, ganhou o Clausura do ano passado, depois perdeu no título pro Sporting Cristal e não foi disputar o título da temporada contra o Universitário, que é o grande time do Peru. É um time do interior do Peru, com os problemas financeiros, as limitações de um futebol que hoje é de segunda linha na América do Sul. É um time do interior de um país que está na segunda linha da América do Sul, com as suas dificuldades. Acredito eu que pelos nomes que tem aqui, que são jogadores desconhecidos, ele contratou um uruguaio, meio-campista, que já tem uma trajetória no Peru, mas é jogador que está em mercado secundário. Acredito que não vá apresentar para o Grêmio grandes dificuldades. Acredito que o Grêmio possa fazer o resultado princípio, aqui. Né? A princípio. Depois, o jogo de volta é na altitude, né, Pedro? Essa é a questão.
2.800 metros de Quito, né? Bom, deixa eu chamar o intervalo comercial, antecipar, que daqui a pouco tem entrevista coletiva do presidente do Grêmio pra gente poder entregar para você toda a entrevista coletiva, tá legal? Então façamos o intervalo comercial e voltamos em seguida com o Sala de Redação. E que costuma ter um alto protagonismo nas decisões do futebol. E esse é um modelo que inegavelmente rendeu muitos títulos ao Grêmio. Mas no contexto de hoje, no contexto atual, o Grêmio pretende aumentar o protagonismo do clube nas decisões do futebol e, de certa forma, limitar esse protagonismo do Renato, e isso passaria pela nomeação de um executivo de futebol e de um novo vice de futebol? Sabe que essas perguntas são reincidentes e vêm de bastante tempo já, e eu gostaria de te fazer algumas colocações. A pior coisa que a gente pode fazer num ambiente coletivo, de trabalho de produção, num trabalho que tu tens que coordenar pessoas, é tu fazer, tolher ou então bloquear iniciativas pessoais de alguém. O Renato tem uma personalidade, o Renato tem um jeito de ser, o Renato tem uma forma de fazer as coisas, tem uma forma de se colocar. E, na verdade, no curso do tempo no Grêmio, pelos títulos, pelo trabalho desenvolvido, cresceu. E automaticamente, ao crescer, se coloca, às vezes, situações mais... Mas o Renato nunca deixou de ter diálogo, nunca deixou de ter participação, nunca deixou de ter ouvidos, nunca deixou de ter uma situação nova. O que nós temos nesse momento, isto sim é importante dizer, é um momento em que vamos ter que fazer várias correções de rumos. Eu acho que é aí que está a questão, é aí que se coloca esta situação. E esses diagnósticos feitos de correção de rumos é um diagnóstico feito com ele, com a comissão técnica, nós do clube, conselho de administração, todo mundo faz as suas avaliações e as coloca no debate e toma as decisões. E o Grêmio já tomou várias decisões a respeito de muitos temas, e aqui nós vamos hoje poder anunciar algumas já desde logo, inclusive sistemas novos de metodologia, sistemas novos de diagnóstico, processo de formação, alteração de cronogramas do que diz respeito ao futebol, tem a questão que diz respeito à própria base, a preparação física do clube, tudo isso já estão situações já bem encaminhadas, resolvidas e que vamos externar hoje aqui. Então, muito antes do que tu achar que o Renato possa ser isso, pode ser aquilo, colocado como responsável por isso, por aquilo, que tem sempre uma proximidade muito grande e mais terá ainda, porque os processos terão alguma situação de mais controle, de mais fiscalização e temos que reformular por dentro, que é a nossa escolha desta oportunidade, vamos reformular por dentro, ou seja, nós não vamos fazer rupturas na medida em que nós temos necessidade de jogar já amanhã, por conta da Libertadores. Então nós não podemos começar um processo novo. Se temos que melhorar e temos a consciência que temos que melhorar, nós temos que fazer as modificações por dentro. E por dentro a faremos. E já estamos fazendo. Portanto, essa questão para mim fica muito clara de que, embora essa situação toda do Renato, claro que sempre cada vez mais a profundidade de um diálogo, de um debate, e eu estarei muito mais próximo do futebol daqui para frente. O Amodeu, que é o gerente geral, nosso CEO, estará mais próximo do futebol daqui para frente. Nós não teremos rapidamente a função de um novo executivo de futebol, nós teremos basicamente a função do executivo do clube dentro também do futebol, que é uma situação que ele supervisionava o gerente, mas estará aqui dentro do futebol, e essa situação é que a gente vai tocar o trabalho, observando cada vez mais a qualificação dos nossos processos internos. Presidente, boa tarde. Justamente sobre essas mudanças, principalmente no departamento de futebol, gostaria que o senhor falasse um pouco mais sobre essa função do Amodeu e também se o Grêmio procura alguém para a vaga deixada pelo Paulo Luz. Não, a situação do gerente geral, do nosso CEO, vai ser exatamente para fazer as funções executivas do futebol nesse momento. De uma maneira interina, mas é uma situação que estará aqui. E eu também estarei muito mais próximo do futebol daqui para frente. Então nós não teremos uma escolha de um novo gerente de futebol a curto prazo. Faremos primeiro essa situação, porque já estamos com a vaga ocupada com essa modelagem de formação. E no que diz respeito a outras situações, vão tocar a vida dessa maneira, porque os diagnósticos já estão feitos e as decisões já estão sendo tomadas. Presidente, o senhor não acredita que o Grêmio merecia mais mudanças ou precisaria de mais mudanças? Por exemplo, preparação física deve estar mudando, mas outras atitudes não poderiam ser tomadas porque, de fato, a campanha, como o senhor mesmo disse, por exemplo, no Campeonato Brasileiro, ela foi constrangedora, não era um momento de mais mudanças? E aí, me permita uma segunda. O senhor, recentemente, no Papo com o Presidente, que é um programa que realmente está surpreendendo a todos pela qualidade, disse que o Grêmio não procura goleiro. Com os fatos recentes, isso vai ser alterado? Em primeiro lugar, já quero anunciar aqui o nome do novo preparador físico do Grêmio.
O Grêmio já fez a dispensa e agradeço aqui publicamente o trabalho do Márcio Meira no dia de ontem. Ele não está mais conosco e o Grêmio já contratou o Heverson Pimentel, que é o preparador físico do Red Bull Bragantino, que estará chegando aqui possivelmente amanhã ou durante a semana, já em uma escolha definida, acertada e já comunicada ao Bragantino, que só está aguardando a sua liberação. Estamos só aguardando a sua liberação para ele assumir a preparação física do Grêmio. O outro processo que eu reputo importantíssimo e que é um processo que para nós é estratégico, uma mudança de conceito, é exatamente o processo de formação. Quer dizer, o trabalho de formação geralmente ele se fazia por faixas etárias e na medida que se vence nas faixas etárias ia subindo. Hoje o Grêmio vai fazer um processo completamente novo. Não é só pelo prédio novo que estamos integrando lá da hospedagem, da hotelaria, do albergamento dos nossos jogadores lá no CT de Eldorado, que é um prédio fantástico. Nós não faremos uma inauguração imediata porque não pudemos reunir, mas faremos um vídeo disso, depois faremos uma atitude solene. Mas o Grêmio não vai mais ter o conceito da idade vencer e automaticamente verificar o conteúdo ou a natureza de um jogador, a perspectiva do jogador. Na verdade, desde que está lá, desde a formação lá do Sub-15, Sub-16, Sub-17, Sub-18, Sub-19, Sub-20, nós já vamos trabalhar a ideia de que jogador que se aperfeiçoou, que já está pronto, que pode ser qualificado, ele vencerá etapas e o mérito dele, a promoção dele, a inserção dele, a capacidade intelectual dele, a formação dele, principalmente o aspecto de liderança, de futebol, de comprometimento, é que vai dar o tamanho da carreira precoce que ele possa ter e o Grêmio vai passar a ter essas valências para ter. De outra parte, nós não temos mais Sub-23. O Grêmio não tem mais Sub-23 daqui para frente. O Grêmio fará o processo para antecipar essa formação toda numa categoria Sub-21. Exatamente com os mesmos conceitos para aprimorar cada vez mais a capacidade de antecipação de formação dos jogadores. Então todos esses processos estão sendo formados. Estamos criando também junto disso uma coordenação científica que vai examinar exatamente as áreas de nutrição, preparação física e fisiologia, ou seja, uma outra forma de fazer um aperfeiçoamento, aquilo que já existe, mas aperfeiçoado através de uma coordenação muito mais metodológica, muito mais científica, muito mais organizada no sentido de obter os resultados dos controles e acompanhamentos dos jogadores. Então, tudo isso são processos internos que estamos organizando e a única coisa que, na verdade, para deixar isso tudo muito mais confortável, deixar que toda essa estrutura funcione, opere, trabalhe e deixar exclusivamente ao treinador a função de cuidar do campo. Cuida do campo. Ele é preparado, excepcional e uma pessoa absolutamente competente para fazer disso. O que estamos fazendo aqui é exatamente um processo de completo aparelhamento de um clube do ponto de vista científico e de todas as estruturas e que o treinador tenha a missão de cuidar basicamente do campo. Presidente, o senhor falou em possíveis anúncios, fez um agora, né, do preparador físico, mas na nota que o Grêmio divulgou ontem sobre a saída do vice Paulo Luz, dizia que essa decisão já havia sido tomada antes e que ele prorrogou a sua permanência conforme a temporada se estendeu. Com isso, o senhor já havia pensado antes em um nome, o senhor vai anunciar um novo vice de futebol, aquele que estará junto com o senhor e com o Carlos Amodeu no vestiário? E sobre os reforços, sobre as contratações, o que há de efetivo, por exemplo, no interesse do Grêmio no Cássio, já que se falou em goleiro agora há pouco, presidente? Está faltando a resposta do presidente do Grêmio, né? Deu um problema de comunicação. Vamos aguardar a pergunta sobre o interesse do Grêmio no goleiro Cássio, do Corinthians, que, segundo informações, teria contrato até 2022 e ganha um salário de R$700 mil por mês, o que de alguma forma inviabiliza, né, esta tentativa de contratação do Grêmio. Bom, muito fortemente, temos pelo menos 4, 5 situações conversadas, algumas com propostas formuladas e não finalizamos nenhuma delas, mas todas essas situações, se alguma delas efetivamente vier a finalizar, que eu posso adiantar a torcida, que são jogadores muito importantes, relevantes, que virão dentro do contexto pontual de vir para ser titular da camisa do Grêmio, para ser jogador do Grêmio, no contexto do que estamos precisando hoje para ter essa perspectiva importante de fazer um grande time para 2021, nessa temporada que inicia agora. Nós vamos rigorosamente fazê-lo e se nós tivermos a oportunidade de finalizar 2, eu creio que já estamos numa posição extremamente favorável para a reorganização de tudo aquilo que significa a qualificação do nosso time.
Presidente, isso cortou um pouco da sua resposta, eu queria só que o senhor falasse de novo sobre o Cássio, essa situação do Cássio. Efetivamente o Grêmio tem interesse no Cássio? Conversou com o Corinthians sobre o Cássio? E aí, avançando na minha pergunta aqui, o Jean-Pierre, o pai do Jean-Pierre fez um vídeo que viralizou e o Jean-Pierre saiu do time, o Jean-Pierre está fora do jogo de amanhã, e a gente sabe que o senhor é um apreciador do Jean-Pierre enquanto jogador de futebol, mas efetivamente ele caiu de desempenho. O que está acontecendo com o Jean-Pierre? Qual é o futuro do Jean-Pierre? Tem alguma chance dele ser negociado? O Grêmio vai reavaliar? Vai fazer o que com o Jean-Pierre a partir de agora? Obrigado. A situação que aconteceu lá, aconteceu, não merece nem resposta. O Grêmio não está nem um pouquinho preocupado com isso, nem tampouco o Renato está preocupado com isso, porque às vezes são situações que acontecem na vida da gente, às vezes a gente tropeça, diz o que não quer dizer, fala o que não deve falar, isso acontece. Entendeu? Então, na verdade, a gente dá a dimensão e o tamanho daquilo que efetivamente é para o fato, às vezes desconhecendo. Nesse momento, a gente, sinceramente, fica mais com o pedido de desculpas por ficar, mas não teria absolutamente nenhuma resposta do Grêmio naquela situação, porque não foi uma coisa importante. Segunda situação, o Jean-Pierre sim é um jogador do Grêmio, ele tem uma perspectiva enorme de fazer um grande campeonato, é um jogador que precisa de algum recondicionamento, precisa ser monitorado, acompanhado, trabalhado, estimulado, e o Grêmio tem a noção exata do que precisa fazer com ele. Eu acho que essa é a questão mais importante e fica mais relevante. Quanto ao Cássio, nós não temos nenhuma intenção não de trazer o jogador. Por mais que reconheçamos nele um grande goleiro, um grande goleiro do futebol brasileiro, sul-americano, mundial, mas nós não temos intenção de trazê-lo. Presidente, boa tarde. Você acabou de falar do Jean-Pierre, né? Por que o PP e o Paulo Vitor estão fora da relação do jogo de amanhã? O que aconteceu? Como é que vocês vão trabalhar com eles? O PP teve uma lesão, pelo que eu estou informado. Teve uma situação de um desconforto. Ele já estava isso antecedente ao jogo contra o Palmeiras, ele foi muito mais pela condição de bravura, mas ele, na verdade, tinha uma situação de desconforto e agora vai ficar recuperando aqui, porque talvez precisamos dele mais adiante, aí, logo em seguida, em plenas condições. O Paulo Vitor é uma opção técnica do treinador e eu não conheço as razões pela qual ele fez essa opção, não. Presidente, boa tarde. Eu queria lhe perguntar sobre reforços. O senhor já falou um pouquinho, mas eu queria entender melhor o perfil de reforços que o Grêmio está buscando. É um jogador mais cascudo, como já buscou em outras temporadas? Jogadores mais jovens é o que o Grêmio vai apostar para 2021? E, efetivamente, quando a torcida deve ter uma novidade, aí um nome sendo apresentado? Olha, nós já estamos trabalhando fortemente a ideia de começar a finalizar as negociações que estamos em andamento. Por quê? Porque até o final de março esgota o prazo de chegada de jogadores. Então nós temos este prazo aqui. Talvez a gente possa finalizar alguma situação, receber o jogador um pouquinho mais adiante. Existem situações dessa natureza também, mas o que nós precisamos logo em seguida é ter a certeza daquilo que vamos contar. Então desses 4 jogadores o perfil não dá para dizer os nomes aqui, mas o que eu posso adiantar para vocês, que o perfil desses 4 jogadores é de vir aqui e vestir a camiseta do Grêmio sem jogando. Seria inquestionável a qualificação desses jogadores, porque são jogadores importantes do futebol brasileiro e do futebol também mundial. Então não teríamos por que fazer qualquer situação. O perfil que buscamos nesse momento é este. Claro que vamos priorizar o recheio de todos os demais elencos, com os jogadores que estão aqui, com aqueles que vão ser formados, com aqueles que vão entrar, e talvez ocasionalmente mais alguma situação que possa vir, mas muito mais o complemento de plantel. Agora, tem 3, 4 contratações que são pontuais e importantes, que darão uma dimensão muito importante para o time do Grêmio, e esta visão que a direção tem, que a comissão técnica tem a respeito dessas contratações. Contratações que são pontuais e importantes, que darão uma dimensão muito importante para o time do Grêmio. Presidente, você já falou sobre a questão do calendário, você já falou da questão do calendário ter mudado algumas questões para o trabalho e tem jogo amanhã. Queria saber como é que o Grêmio trabalha num ano onde, em junho, vão se completar 12 meses de futebol e se pretende, em algum momento, tentar descansar os seus atletas, pensando ao longo dessa temporada, se há um planejamento quanto a isso, presidente? Quanto a isso, temos um debate interno pronto, realizado, depende muito dos resultados que vamos ter no jogo de amanhã, e esse jogo de amanhã será definitivo para o nosso planejamento. Quer dizer, se acontecer uma situação que possa ser um encaminhamento de uma classificação,
e tomara que aconteça isso, aqui não estou prevendo absolutamente nada, mas tomara que aconteça, será um contexto. Se nós não tivermos uma situação dessa natureza, será outro contexto, ou seja, a necessidade dos jogos, a necessidade daquilo que se avizinha, principalmente porque nós teremos um jogo agora que vai até o dia 17, depois teremos um outro jogo de Libertadores, se passarmos desta fase, mas somente no início de abril, possivelmente a gente utilize esse espaço no Campeonato Gaúcho com um time de transição ou com um time que vá dividir o elenco em 2 ou 3 opções, ficando alguns jogadores aqui para reforçar o time de transição e fazer um Campeonato Gaúcho reforçado com o time misto mais forte. Mas vai depender muito do resultado que tivermos amanhã. Essa situação, se for um resultado que seja muito interessante e importante para o clube, nós possamos fazer folga assim, não num período longo, mas num período pequeno, de modo que todo mundo possa se recuperar emocionalmente, dar a sua descarregada do ponto de vista do futebol, criar as condições emocionais mais fortes para retornar logo em seguida para as disputas que vamos ter. Muito bem, 1h40. O Rodrigo Oliveira continua acompanhando e depois ele traz algum fato relevante na entrevista do presidente do Grêmio. Quero lembrar que no Vitrine, na RBS, a sua marca se destaca. Então, ouça as ofertas do cliente que vem a seguir. Precisa de um telhado resistente que não te deixa na mão quando chove? Conheça as telhas ecológicas Novo Nissan Kicks 2022. Personalidade inconfundível e benefícios exclusivos para poucas unidades. Aproveite, hein? Sabe onde? Yes, a Nissan, claro. Verão tem que ter sol para bronzear, piscina para refrescar e espumante Aurora para harmonizar. Aproveite. Com a Aurora tem verão, mas não esqueça, beba com moderação. Diogo Oliveira, o que dá para extrair da entrevista do presidente do Grêmio, Diogo? Eu acho que tem vários aspectos que a gente já estava abordando, né? A questão da preparação física é um reconhecimento de que o Grêmio deu um passo errado lá atrás, né? Porque o Rogerinho, a gente já falou várias vezes, era um dos melhores e é ainda um dos melhores preparadores do Brasil, e o Grêmio fez uma troca, eu imagino que não pelo trabalho dele, mas por alguma questão de incompatibilidade de visão profissional, enfim, alguma questão de bastidor aí, porque senão não tinha sentido. Então o Grêmio admite um erro e refaz, e é legal fazer isso, né? Melhor admitir o erro, que não deu certo lá atrás, para depois corrigir. A questão das categorias de base, a gente já vinha falando também bastante, né? Porque o Grêmio lá atrás fazia isso com mais força, colocava jogadores, começou a ser mais lento de 1 ano, 2 para cá. Mas eu acho que o mais importante, primeiro, é a consolidação do Amodeu, porque ela indica que o Grêmio vai colocar uma luz alta, entre aspas, obviamente, no Renato. O Renato teve divergência, sim, com o Amodeu, quando ele era só CEO, e ele trancava a torneirinha ali da grana, tinha problemas, teve problemas, aquela ideia do grupo do CT e do grupo da Arena, houve problemas. Então, na medida que volta o Amodeu, e aí a inteligência política do Romildo, como interino, entendeu? Olha, fica ali um tempo, vê se dá para conciliar os dois, ele vai ficar arbitrando isso aí. Mas o mais importante foi quando ele disse, Pedro, para mim pelo menos, foi quando ele disse o seguinte: eu vou estar mais perto do futebol. Eu vou ter um olhar mais atento a tudo que está acontecendo. Então isso me parece um presidente, assim, mais ali do lado do Renato, para daqui a pouco até dizer, não, esse reforço não dá, enfim. Ou eu devo interpretar da seguinte forma: a impossibilidade de ter um vice de futebol, que é um cargo assim que ocupa demais as pessoas, e é difícil de encontrar um vice de futebol, porque as pessoas têm que trabalhar, né? Tu vê que o Paulo Luz fez um tempinho e se mandou, até porque, bom, o Paulo Luz não foi bem tratado pelo Renato também, né? Isso também deve ser dito. Eu acho que ele fez muito bem sair, volta lá para a cadeira dele, lá no Conselho de Administração. Agora, tu achar alguém disposto a ser vice-presidente de futebol nos dias de hoje é complicado. Então, talvez o presidente não tenha achado e ele próprio se determinou a fazer isso aí. Eu acho que é isso também, né? Mas então tu tem um vice de futebol, desculpa, Léo, então tu tem assim, pegando essa tua ideia, tá, Pedro? Um vice de futebol, o Romildo Bolzan, mais forte, com mais ascendência sobre o Renato, e tu tem um outro interlocutor no futebol que está acima dele na questão de organograma do clube, que é o CEO. Então é um Renato. A relação do Renato e do Romildo, na verdade, ela é curiosa, eles são os dois personagens do Grêmio. Ela é assim uma troca, né? Então se o Renato vê. Ele até falou um pouquinho disso hoje, agora na entrevista. Se o Renato ganha e está muito bem, naturalmente ele ganha mais poderes. Se ele faz uma temporada muito ruim, aí o Romildo tira esses poderes dele e vai administrando, né? Estamos nesse momento, o Renato recebendo menos poderes, Léo. Tem para mim, Diogo, um ponto que é central nessa coletiva. E o Romildo fala claramente, né? Que está criando uma estrutura
uma coordenação científica, e aí é um problema sério que o Grêmio tem, de recuperação de jogadores, da questão física, que ficou notório, mas principalmente de recuperação de jogadores. O Grêmio tem uma certa dificuldade, né? Tem jogadores que têm lesões em cima de lesões, né? Por vários episódios que a gente vai lembrar aqui. Então o Grêmio cria uma coordenação científica. E aí nessa resposta, para mim, está a chave de toda a mudança estrutural pela qual o Grêmio está passando. O Romildo diz, para fazer com que essa estrutura funcione e permita deixar o treinador cuidar apenas do campo. Renato vai ser o treinador do Grêmio, não vai ser mais o manager do Grêmio. E a chegada do Amodeu é muito para isso. O Amodeu, a informação que se tem é de que ele e o Renato já sentaram, já conversaram. Havia algumas arestas entre os dois, porque um era o cara que tinha a chave do cofre e o outro era o cara que queria o dinheiro para contratar, né? Eram duas figuras proeminentes. Agora o Amodeu tem o segundo desafio, que é entrar no vestiário, né? Teve aquele episódio do ano passado, do Kahneman, a entrevista muito forte do Kahneman, que foi um porta-voz do grupo de jogadores. O Kahneman não falou por ele, falou pelos jogadores, e o Amodeu vai ter esse desafio com a habilidade que ele tem. A questão da base, ela é muito importante também, embora o time de transição do Grêmio já tenha perdido espaço, porque até o Guerrinha ventilou no primeiro bloco, o Transição pode jogar. O Transição não jogou, Guerra, e não jogou na abertura do Gauchão, e nem o Thiago Gomes comandou o time no ano passado. No ano passado o Grêmio já começou com o time principal, ou seja, o Transição já estava um pouco esvaziado. Tá? O Transição virou, na verdade, um estacionamento de jogador. O cara vem subindo, cumprindo etapas, e ele fica jogando transição do Grêmio. Ele é jogador do Grêmio, ele veste a camisa do Grêmio, ele tem salário de jogador do Grêmio, mas ele não tem a pressão, ele não tem a cobrança, então cria uma zona de conforto para o jogador. O Grêmio acaba com transição, agora ele é sub-21, ou seja, quase o time sub-20, e o Grêmio vai fazer algo que o Inter adotou no início do ano passado. O menino tem 17 anos e já tem potencial, vai treinar com um profissional. O Inter subiu um lateral, é Vinícius, lateral direito, que é de seleção de base, com 16 anos. Renovou o contrato e foi treinar com o grupo principal. Então o Grêmio vai adotar isso até para ter um aproveitamento mais acelerado da base. A questão é, quem tem na base para subir? Será que o Grêmio tem na ponta de lança jogadores com potencial para disputar a vaga no grupo principal? Essa é uma questão, porque eles não subiram, né? O Internacional fez uma grande contratação que eu quero dividir com vocês. Juan Pablo Boeira. Esse cidadão, ele nasceu em Bogotá, é colombiano, mas mora aqui no Rio Grande do Sul há muito tempo. E ele trabalhou em marketing. E ele vai para o departamento de marketing para trabalhar com a Avancini em empresas como Johnson & Johnson, Vonpar Coca-Cola, Red Bull, Lojas Renner e Grupo Zafari. Bons empregos dele, né? E é importante, Pedro, porque o Avancini, ele está numa função diferente agora, numa função estatutária, como vice-futebol. Mas ele também é um profissional que veio da iniciativa privada. E também trabalhou na Coca-Cola, que também trabalhou no baita profissional. Depois ele ficou mais no futebol, mas... Isso, quer dizer, são caras que conhecem o mercado. Então é um reforço muito grande profissional, né? Tem uma tentativa muito clara do Inter de profissionalizar ao máximo cada área mais ainda. E esta área específica, com o tamanho que os grandes clubes do Brasil adquiriram, ela é absolutamente fundamental, né? Tu conseguir abrir mercados. A última vez que eu falei com o Avancini, ele me falou muito disso, assim, de tu tentar abrir mercados. Pode não ser um supermercado, um grande mercado maior, assim, mas daqui a pouco tu vai abrindo pequenos mercados através de ações de marketing, tu vai aumentando receita. É muito importante um reforço desse. O Inter pelo Avancini, agora pelo Juan Pablo Boeira também, que é um grande profissional, um cara que tem curso para tudo quando é lado, dá aula em 3 faculdades. O homem é espetacular, olha, vocês vão se surpreender. O Inter tem alguns projetos assim bastante ambiciosos. O maior deles é ter 200 mil sócios. Eu não sei se eles vão conseguir chegar, mas eles vão lutar para isso. O segundo grande projeto... É a meta. O segundo grande projeto do Internacional é ser o clube mais próximo das redes sociais possível, ou seja, transformar o Inter num clube de muita informação, muita rede social, chamar o torcedor, chegar junto do torcedor, que também são questões importantes. Também a gente não sabe até onde vai, como é que vai ser. Agora com esses profissionais aqui a coisa fica mais próxima, né? Eu não tenho dúvida disso. É que tem que buscar novas receitas, né? Vai, Rodrigo. Pedro, amigos, só para informar que terminou a entrevista coletiva do presidente Romildo Bolzan Júnior. Há pouco vocês fizeram um bom resumo dos principais tópicos. O Grêmio não terá vice de futebol e nem executivo de futebol, mas na prática
o presidente Romildo Bolzan Júnior acumula o cargo de vice de futebol e o CEO Carlos Amodeu acumula a gerência executiva do futebol. Como disse o presidente, correção de rumo por dentro, sem rupturas. O Grêmio anunciou o Heverson Pimentel como novo preparador físico, profissional muito elogiado do Bragantino. O Grêmio extinguiu o time de transição, não tem mais sub-23, agora é sub-21, a última categoria da base para o profissional, sob contratações. É o mesmo? Sim, o presidente não detalhou isso, mas como o sub-21 não era um time que existia, né, era sub-20 e sub-23, acredito que o Thiago Gomes permanecerá, mas checaremos isso também. Pedro, sobre contratações, disse o presidente que o Grêmio não tem intenção de trazer o Cássio, goleiro do Corinthians, que vai fazer de 3 a 4 contratações pontuais. E aí eu quero pontuar uma informação que eu trouxe em Esportes ao meio-dia. Começou já o período de concentração do Grêmio para o jogo de amanhã contra o Ayacucho pela Libertadores e 4 atletas estão fora da concentração e chamaram a atenção. Paulo Vitor, Jean-Pierre, Pepe e Thurin. O Paulo Vitor, por uma questão técnica, ele foi barrado, ambiente ficou complicado para ele na arena. O Pepe por uma dor muscular. Agora chamou a atenção, Pedro, as ausências do Jean-Pierre e do Thurin. Sim, aí mas o Jean-Pierre, o presidente disse, Rodrigo, no meio da sua entrevista, que ele precisa de um recondicionamento. Quer dizer, de novo o Jean-Pierre deve estar fora de forma, treinando menos do que deve, alguma coisa desse gênero, porque ele vai ser tratado fora de campo. Foi a explicação do presidente. Agora eu quero pontuar um outro aspecto importante para a gente ficar atento. Se o Jean-Pierre e o Thurin entrassem em campo amanhã pela Libertadores, eles não poderiam se transferir para nenhum outro time que joga Libertadores. No momento em que o Jean-Pierre e o Thurin ficam fora, independentemente do motivo, eles estão transferíveis para um outro time da Libertadores se surgir algum negócio. Lembra, Pedro, que chegou a ensaiar a ideia de colocar o Jean-Pierre no Palmeiras em troca de vários jogadores de qualidade? Não descarto que isso possa ocorrer ao longo do ano. Tá legal. Obrigado, Rodrigo. Valeu. Valeu, abraço, Pedro. Olha, se você está cansado da poupança que não rende nada, mude para o CDB Agibank. É segurança total e rentabilidade. Acesse agibank.com.br e consulte condições dos produtos. A Zé Pneus tem 25 anos rodando com você. A Zé Pneus tem 41 lojas. A Zé Pneus garante que ela conserta o seu carro com todo carinho, assim como você tem carinho pelo seu carro, cuida dele como cuida de você. Enfim, vá na Zé Pneus, porque lá além de pneus tem todos os cuidados do seu carro, balanceamento, geometria, amortecedores, enfim, tudo que tiver, qualquer dificuldade, a Zé Pneus está ali para lhe atender. Nós vamos fazer um intervalo comercial e logo depois nós vamos voltar com a sala de redação e repercutir tudo isso que está sendo aí vindo como notícia, coisa nova, e também lá depois das 14h15 teremos 2 despedidas aqui que serão bastante emocionantes, eu tenho certeza. Voltamos em seguida. São 2h03, o Sala de Redação é do Agibank, o melhor banco para você receber seu salário ou benefício. Espumantes Aurora, com Aurora tem verão. Grupo IASA, vamos juntos. Ar-condicionado é na Frigelar. Ruder Segurança, 49 anos compartilhando sua história com os gaúchos. Zafari Bourbon e Gimo, a linha mais completa de inseticidas do Brasil. Eu recebi uma ligação do Kevin Krieger, que é um dos homens que trabalha na transição do futebol do Grêmio, dizendo que muda pouco, apenas de 23 para 21, que já estava acontecendo em alguns casos, ou seja, não tem grandes alterações nesse processo. Ele queria deixar bem claro esse tipo de coisa. Então estou registrando aqui o que me passou Kevin Krieger. Continua o mesmo processo, só antecipem 2 anos a transição para que os jogadores possam ser lançados, quem sabe, antes do que estava sendo feito até agora dentro deste processo todo de formação de jogadores que tem o Grêmio Porto Alegrense. Bom, a derrota do Inter ontem, o Grêmio joga amanhã, e uma das questões que o presidente falou é que dependendo do resultado ele vai dispensar jogadores. É que o presidente desconfia, e não quis dizer isso porque seria um desrespeito com o adversário, aquilo que eu desconfio também, que a fragilidade do adversário, a falta de experiência do adversário, pode levar o Grêmio a uma goleada amanhã à noite. Eu não sei se vocês concordam comigo.
A gente até nem acabou nem falando nisso, o Léo estava fazendo aquele arrazoado assim, histórico da formação do Yakult. Aliás, tem uma matéria bem legal na 0 Hora hoje do Vitor, melhor, do Walter Júnior, perdão, As Raposas do Deserto, que é bem legal sobre esse time que virou meio personagem, né, o Yakult. Mas a gente, preciso dizer que é um time que não jogou ainda, é um time que está em pré-temporada, sabe? Tem jogos ali preparatórios com derrota, inclusive. Então, eu acho que é muito por isso que o presidente meio que faz um pré-planejamento imaginando, ganha do Ayacucho, aí tem um espacinho ali até a próxima fase. Não, se faz 4-0 já dá férias para alguns jogadores, né, que vão descansar, vão ficar o fim de semana e tal. Sabe, antecipa esse tipo de coisa, porque depois ali na frente, bom, aí já vem coisa mais forte. A segunda fase desta pré-Libertadores é mais complicada. E aí o Grêmio vai ter que estar bem. Então esse projeto tá assim, né? Depende do jogo de amanhã. Escuta, Leonardo, mexido, hein? Que time mexido aí, já larga essa bola pro Léo também, né? Não tem PP, não vai ter Jean-Pierre, não vai ter Paulo Vitor, não tem um monte de gente. E tem vai ser um time, é um time novo, né, Diogo? Porque o PP, por exemplo, o PP me parece que o ciclo dele no Grêmio se encerrou. O Jean-Pierre vai passar por um processo de recuperação física, mais um, né? O Grêmio tentando perceber o que acontece com o Jean-Pierre. Né, o estranhamento para mim na ausência do Churin, não sei se ele sentiu algo. O Grêmio está em busca de um novo goleiro. Já é a modelagem. Pode ser uma negociação, né? Pode ser. É a modelagem de um time, Pedro, de 2021, com os reforços que ainda não chegaram, mas é o Grêmio já se remodelando, é o Grêmio já colocando a mão na massa para montar o time da temporada. A questão é que o Grêmio tem pouco tempo, né? E eu não sei se o Grêmio vai ter esse tempo se passar a próxima fase, deve passar da pré-Libertadores, porque já emenda, né? O sorteio é 9 de abril da fase de grupos, ou seja, não tem tanto tempo assim, não vai ter tanto intervalo. As férias ficam comprometidas, talvez o Grêmio consiga dar folga. Por isso descansar os jogadores na medida que o Grêmio consiga fazer 4-0, 5-0, sei lá o quê. Tá? Tu já descansa os jogadores, bota um time reserva, porque aí tá classificado, né? O Grêmio vai trazer jogadores do exterior, ficou claro na entrevista dele, não vou anunciar agora, vai demorar um tempinho. Jogadores que estão terminando contratos, certamente, e que vão ser anunciados aí agora na temporada, quando abrir a janela aí, né? A janela é junho, julho, não é isso? Ali eu acho que ali o Grêmio vai anunciar. Claro que o Grêmio vai anunciar antes também, alguns jogadores, né? Mas esses jogadores que ele se referiu, que são jogadores que chegam, vestem a camisa e saem jogando, são jogadores de nome. Então, jogadores que muito provavelmente virão do exterior. Tirou fora o Cássio, né? Sim. Não é o Cássio, talvez até, não sei se pela idade ou pelo preço, porque tu teria que desembolsar alguma coisa, ele tem contrato em vigor lá, salário, mas o Grêmio vai buscar um goleiro, sim. Quem é o goleiro? Não sei. Não pode ser o Sarrafiori? o padrão, Guerra, o Sarrafiori pegou pênalti. O padrão seria Diogo Barbosa, que foi um cara que pelo qual o Grêmio pagou, e pagou caro pelo Diogo Barbosa, né? Tem que pagar uma outra parte, mas é um jogador que desembarca e entra no time, toma conta da posição, resolve a lateral esquerda do Grêmio. O Cortez era um cara que não tinha acabamento, tinha uma boa posicionamento defensivo, era um cara seguro atrás, mas ofensivamente agregava pouco. O Grêmio resolveu isso. Acredito que as contratações elas vão nessa linha. É padrão Diogo Barbosa. Pois é. Duda, que posições tu entende que o Grêmio precisa para colocar nesse momento? Goleiro. Acho que tem que pegar um outro goleiro de confiança e dar oportunidade para os guris ficarem de reserva. Quem seria o teu goleiro, Duda, preferido? Quem? Marcelo Groy. Não, no futebol brasileiro, eu tô dizendo goleiro... O Santos, do Atlético Paranaense. Esse é bom goleiro. Eu acho que é o melhor goleiro que tem. Tem goleiro. Mas é difícil, né, Guerra, tirar os caras de lá. Mas ele assim, quer resolver o assunto, é o Santos. Esse tu resolve o assunto. Acho que lateral direito o Grêmio tem... Tem, Duda? Oi, fala. Não dá pra esquecer que o Cássio foi o goleiro que mais proporcionou alegrias ao Grêmio, defendendo aquela cabeçada de Edenilson, né? Nenhum foi. Lá deram uma alegria não, mas é que maior o Cássio tem contrato, né, até o final de 2022. A informação que eu tenho é que o Cássio aceitaria vir porque a esposa dele
quer sair de São Paulo depois que o Cássio foi agredido pela torcida do Corinthians há um pouco tempo. Ela tipo, primeira oportunidade que ela puder sair, ela pediu pro Cássio sair. E essa seria uma oportunidade, mas o Corinthians não vai se desfazer de um dos maiores ídolos da história do clube. Se não é o maior goleiro da história. Ele mandou o Walter pro Cuiabá agora, ele não tem nem reserva. E se o salário é 700 mil, olha, e não sou eu que pago, eu sei, mas por um goleiro 700 mil é muita grana, hein? Teria que... mas eu acho o Cássio barato, viu, 700 mil. O Cássio, não se é o Cássio jogasse tudo que ele joga, e o Corinthians paga pouco. O que esse cara fez pro Corinthians, 700 mil é troco. O Tardelli recebia isso, cara. Cássio, quanto é que tu ganha por mês pra achar que 700 é troco? Não, mas é o que ele dá. Eu ganho pouco, Pedro. Eu ganho pouco. Eu dou muito, Pedro. O Cássio foi... O que ele fez no Mundial, Pedro, pro Corinthians... Não, tá bem, mas vem cá, o cara achar 700 mil pouco... tu tá brincando. Tu entende no contexto do futebol, né? Entendo, claro. Não me faça isso, pelo amor de Deus. É evidente que é dinheiro pra alimentar uma cidade, se for o caso. Mas chuchu. Mas o Corinthians, com as conquistas que o Cássio proporcionou, pagaria 12 Cássios, 15 Cássios. Então o Cássio, agora o caro no futebol é o cara que não te traz nenhum resultado. O cara é ruim. O cara é ruim, mas enfim... Tu me perguntou, eu acho o Wanderson um lateral em formação, mas com potencial. Acho que o Grêmio precisa de um outro zagueiro, né? Tem Jeromel, o Kahneman, que o Jeromel jogou pouco essa temporada. O Rodrigues acho um zagueiro de potencial, mas acho David Braz e Paulo Miranda ainda insuficientes. Poderia tentar. Acho que o lateral esquerda não seria uma prioridade pro momento. Acho que o Grêmio precisa ser um volante urgente. Utilizar também mais, dar uma olhada na base, né? Evidentemente. O Grêmio precisa de um centroavante também. Muito é importante que seja um cara que realmente, o Diego Souza disse que vai largar a carreira no final do ano, né? Então tem que ter um outro cara, um fazedor de gol. Ultimamente só ele faz. Mas o que falta mesmo, Pedro, é de repente uma coordenação aí, né? De time mesmo e colocar essas peças para jogar e tentar entrosar. Porque acho que qualidade, cara, o Grêmio não é um time tão desgraçado assim pra não conseguir fazer frente ao Palmeiras. Para fazer aquilo que fez, o Grêmio poderia fazer mais. Bom, são 14h13, eu vou chamar o intervalo comercial e logo depois dele você vai saber alterações que vão acontecer aqui no Sala de Redação. Eu vou pegar o lenço. Tá. E, sobretudo, a despedida de duas figuras importantes do programa, que estiveram conosco durante muito tempo, mas que decidiram fazer outros projetos, vão para outras ninhadas, né? Para outros enfrentamentos da vida e que o espaço que vier a seguir será dedicado a eles, para eles se despedirem, enfim, daquelas coisas que acontecem na vida, né? E amanhã nós teremos dois novos companheiros que nós vamos anunciar em seguida. Fique ligado, eu vou chamar o intervalo comercial, nós voltamos em seguida. Este é o Sala de Redação de Gimo, Zafari Bourbon, Ruder, Frigelar, Grupo IESA, Aurora e Agibank. E ainda, lembrando para você que para calcário e argamassa, confie na FIDA e a Fundação Escola Superior do Ministério Público, a FMP, é Direito para a Vida. Acesse o site fmp.edu.br e se você vai fazer direito, será sim com a FMP, Fundação Escola Superior do Ministério Público. Zé Pneus, 25 anos rodando com você, voltamos em seguida. Este é o Sala de Redação. 2h15, esse é o Sala de Redação e eu quero anunciar que a partir de amanhã o Duda Garbi e o Malenotti estarão fazendo outras coisas que não o Sala de Redação e nós estaremos recebendo aqui, daqui a pouco eu vou dizer quem. Duda Garbi, como é que tu diz até logo, Duda? Ô Pedro, quero agradecer a toda a audiência do Sala de Redação, te confesso que enfim, não sei se estou preparado para esse momento, mas é um momento que enfim, surgiu na minha vida. Quero agradecer demais a ti, a Fábio Marcon, que foi quem me colocou na Rádio Gaúcha no momento lá, 4 anos atrás, onde vivi momentos maravilhosos. Entrei junto com o Renato, Pedro, praticamente. Fui campeão cobrindo o Grêmio de Copa do Brasil, Libertadores, Mundial. Fui à Rússia, fui a Abu Dhabi, enfim. Acho que cumpri meu papel de uma forma maravilhosa, saí de cabeça erguida. Estou aqui porque a empresa entendeu esse meu novo momento, conversamos, chegamos nesse acordo, é um acordo consensual super positivo para
para todo mundo. Então estou muito contente por essa oportunidade que a empresa está me dando de poder tocar minha vida, meus projetos. Enfim, sigo em multiplataformas. Amanhã já lanço uma websérie no meu YouTube, nas minhas redes sociais, no Instagram, etc e tal. Então quem gosta de mim sabe onde me achar, Pedro. Gostaria muito mais de curtir esta saída, porque amo todos vocês, Pedro, Maurício, Guerra, poxa, o Guerra então nem se fala, um amigo, Davi, Diogo, Léo, cara, poderia ficar um bom tempo aqui falando de cada um de vocês, sei que não é esse o intuito do programa, mas queria, enfim, deixar essa... Hoje vai levar o Santaninha junto? Vai levar o Santaninha junto? Tô levando Santaninha, mas quero deixar, Pedro, aberto, porque tô saindo da melhor forma possível, foi uma opção minha, a empresa entendeu, então assim, quando precisar de mim, precisar do Santaninha, estou à disposição da Rádio Gaúcha, trabalhei aqui por 14 anos na empresa, Pedro. É tempo, aguentaram então... 14 anos aqui. Já estou há 14 anos na empresa, quase 5 na Rádio Gaúcha, 11 na Atlântida, enfim, é uma história. E saio assim, pela mais porta da frente impossível. Obrigado, Nelson, porque tudo é do Nelson. Tudo é do Nelson, não pensa que é tu que tá, é do Nelson. Então, o apartamento Santaninha mora de quem é? Chora, do Nelson. Então estou muito feliz e agradecer de verdade com o coração. Mas vamos seguindo a ponta, né? Vamos seguindo a ponta. Guerrinha, quando abrir a fronteira, eu passo lá na tua casa, nós vamos fumando daqui até lá. E comendo quindim. E comendo doce, pelo amor de Deus. Vou sentir muita falta de vocês. Fala, Favores. Santaninha, fala. Com a saída minha e do Duda Garbi, Santaninha, como é que tu acha que vai ficar o Sala? Que saudade Santaninha. do antigo Sala de redação. Quando tínhamos Duda Garbi, Valendote. Que coisa inacreditável. Como é que pode? Ficou essa porcaria. Querido. Sobraram poucos. Que saudade. Eu sou da época do Duda Garbi, do Malenote. Isso, eu sei. Malenote, vamos falar aí, Malenote. Ai, Pedro. Que não momento, choro, hein? Bobalhão. Quando eu consegue estou 20 aqui, segundos sem chorar. Eu vivo esse momento lindo. Na verdade, Pedro, é muito difícil assim da gente sintetizar assim tudo aquilo que a gente gostaria de falar em tão breve espaço assim mesmo, né? Mesmo tu me autorizando para a última palestra do Sala, né? Mas eu quero te agradecer, eu tenho simplesmente agradecimentos, né? Gratidão por todo mundo do grupo. Mas eu vou citar três pessoas que foram as que fizeram a primeira reunião minha quando eu fui convidado, que foi tu, o Escola e o Sequim, né? Foi uma reunião com vocês três ali que me abriu essa porta, que foi tão lindo esse período todo, né? Na verdade, eu gosto de brincar que eu participei do programa da empresa, né? Da velha aprendiz, né? Tem as empresas que fazem programa jovem aprendiz. Vocês fizeram a velha aprender aqui na convivência com vocês. Eu acho que eu saio assim com mais uma estrela bordada no distintivo do fardamento oficial da seleção de ouro dos tiozão chalaça, que são todos vocês e que eu me incluí durante 2 anos e meio, né? A princípio era para ser uma experiência de 6 meses e se estendeu por 2 anos e meio, então eu sou muito grato. Eu gostaria até inclusive de pedir para a audiência qualificada mesmo, que torceu pelo meu bom desempenho, né, que também faça isso que vou fazer com o Duda. Me segue nas redes sociais, entra lá no Instagram, fiz um post em homenagem a essa história toda do Sala e realmente saio feliz, né, por saber que tem um monte de coisas grandes para conquistar, né, e eu não posso ficar aqui parado, né, eu sinto as ausências hoje do Davi e do seu Maurício e sinto também o fato de eu não poder me despedir presencialmente em volta daquela mesa tão linda tão bom, e da qual... Mas, cara, assim que esse pesadelo mundial encerrar, eu tenho certeza assim, que a gente vai se encontrar. Vou fazer questão de fazer mais um daqueles churrascos festivos lá, né? Receber todos vocês. Vou te levar lá no Julinho. Ô Pedro. E pode ter certeza que o rei da chalaça aqui segue firme, segue forte, né?
e em paz com a vida e o que ela me traz, na fé que me faz otimista demais. Se chorei ou se sorri, o importante é que emoções eu vivi. Beijo pra você, Agora chorou o Guerrinha. Agora o Guerrinha chorou. Agora o Guerrinha chorou. Chorou o Guerrinha. Agora chorou. Mas acho que tanto eu quanto... Fala, Guerra. Eu tô perdendo 2 grandes amigos do convívio diário, não da minha vida. E a RBS está perdendo 2 enormes talentos. É uma pena, mas a vida é assim mesmo. Obrigado, Guerra, do fundo do coração, assim, o Pedro, tu, grandes ensinamentos, é difícil, porque hoje já me despedi na Atlântida, no Bola nas Costas, hoje às 18 horas eu me despeço do Pretinho, eu tô deixando o grupo, não é apenas um programa, é uma decisão muito difícil, né, mas ela é, enfim, de consenso com a empresa. Então, quando o movimento é assim, a gente fica contente, pode se despedir dessa forma, uma forma positiva, e quero daqui as boas-vindas aos novos colegas, no qual eu vou seguir ouvindo, que, enfim, o Pedro vai dizer o nome deles, não sou eu que vou anunciá-los, mas esses 2 novos colegas que farão certamente o programa ainda melhor, e aqui vai a minha torcida para o Sala de Redação, esse programa que é cinquentenário, e que eu fiz parte durante 5 anos, e eu só tenho a agradecer, Pedro, e seguirei ouvindo, e tô sempre na escuta da Gaúcha, essa rádio que eu fiz parte por muito tempo, e espero que vocês também me sigam aí, porque a gente tá junto, tá? É apenas uma despedida profissional e não pessoal. Que legal, que legal. Duda Garbi e o Malenotti, então... Isso que o Duda falou me fez agradecer por não ter 3 programas no Grupo RBS. Bom. Me despedir a partir de amanhã é emocionante demais. A partir de amanhã, depois dessa despedida carinhosa dos 2 colegas que estão partindo para outros projetos, nós teremos aqui o Potter. O Potter, sim. Ele vai vir, vai sair lá do Pretinho Básico, vai vir para fazer o Sala de Redação, colorado que é, defendendo ou acusando o Internacional, quando não for bem, porque o Potter não negocia muito esse tipo de coisa, mas será um colorado dentro do programa, e o gremista do programa é Alex Bagé, que estava na Rádio Bandeirantes e que está vindo para a Rádio Gaúcha para participar do Sala de Redação, vai participar também no programa da Atlântida do Bola nas Costas, né? Isso, Bola nas Costas. Enfim, será um profissional da RBS. O Alex Bagé, profissional experimentado e, sobretudo, presidente da Associação dos Cronistas Esportivas Gaúchos, fazendo um grande trabalho, defendendo a nossa classe, resolvendo as questões de jornalistas que entram ou não dentro do estádio, dentro desse processo de pandemia que nós estamos passando, e é um companheiro que certamente vai nos dar muito prazer, muita alegria, e que se declarou gremista, e portanto tem embates já, como é que eu vou dizer, encomendados com o Potter, né? Vai fechar o pau aí de Grêmio Internacional, pau no sentido de ideias, né? Ninguém vai brigar, ninguém vai dar em ninguém, apenas sentido de ideias, um defendendo o Grêmio, outro Internacional, enfim, a gente vai colocar cada vez mais isso, né? Agora é um momento bom de quebrar o pau, um em cada casa. Né? Mas o Bagé... Duda, mas o Bagé tem o poder, né, Diogo? Arrumaram um presidente para te substituir ainda. A escolha, como diz o Romildo, é uma escolha a dedo para sair jogando. Então, acho que foi uma boa escolha. Sorte ao Bagé, que eu me dou muito bem. Fico feliz que o cara que entra no meu lugar é um cara que de uma índole, assim, eu gosto muito dele, um jornalista, acima, né? O cara, ninguém é presidente de uma entidade como a SEG à toa. Então, boa sorte ao Bagé, ao Potter, vou seguir muito na escuta. Muito legal. Eu quero ver, Pedro, conseguir fazer o Potter parar de falar. Agora que eu quero ver. Isso é meio difícil. Quero ver. Se as minhas palestras já te incomodavam, Pedro, imagina as do Potter. Mas o Bagé tem a caneta. Se ele falar muito, se ele se passar com o Bagé caça a carteirinha dele, não é? Eu vou mandar mensagem. Eu vou mandar mensagem pro Bagé, vou dizer aqui, Bagé. A primeira dica que eu te dou é o seguinte: chega dando carteiraço, meu. É presidente. Tá? Os únicos presidentes é tu e o Nelson. Eu sou vice-presidente da SEG. Não faço nada, é verdade. Eu sou vice-presidente. Vice, não. Vice, Pedro. Vice é quem é o Mourão, né? É bom tu não te ensaiar muito que ele te destitui. Não vai te ensaiar mas eu sou eleito, não pode? Eu sou eleito.
Não, mas ele também tem que tomar cuidado. Posso ir proposição e arrumar problema pra ele. Não, ele também pode. Ele nem também o tem que tomar. Ei, Pedro, ele também tem que tomar cuidado que qualquer coisa aí no programa, quando vê, já vem um impeachment e assume o vice. Que maravilha. Mas, ô Pedro, deixa eu só falar em relação ao Potter, né? Tenho uma amizade com ele de mais de 20 anos, né? Eu tenho esse convívio com o grupo RBS desde os primeiros passos da minha vida artística, né? Então, vi ele chegar no grupo, né? Como um cara que fazia a produção dos programas de esporte, isso lá pelos anos 2000, assim, há mais de 20 anos atrás. Então, eu tenho certeza, assim, que o Potter... Chegou aqui, era um cagalhão, agora tá cheio de moral. Agora é um mega cagalhão, né? Que barbaridade. E aí é o seguinte, né? O Potter, ele tem uma forma de lidar, assim, com as situações que ela é muito engraçada, ela é muito divertida, ela é realmente, quem conhece o Potter pessoalmente sabe, assim, que figura fantástica que ele é, né? E quando a gente assistiu a reta final do Brasileirão, enfim, acompanhando a reta final do Brasileirão, depois do jogo do esporte, assim, ele virou pra mim e falou assim: Malenotti, tu quer ver que nós vamos sofrer até o último segundo dessa reta final desse campeonato e nós vamos perder o título no último segundo? Aí como era uma pergunta... Não, e como era uma pergunta, né? Tu quer ver? Eu falei, não, eu não quero ver. Mas acabei vendo, né? Então ele que assume essa bronca, esse ciclo novo do Internacional, né? Esse ciclo novo do Sala de Redação, sem a minha presença nem a do Duda, e eu vou ficar aqui torcendo e sigo na audiência, como eu faço a grande parte desses 50 anos que dura o programa. São 14h29. Duda e Malenotti, muita sorte, muito sucesso, muito obrigado por tudo que vocês apresentaram aqui no programa. E a partir de amanhã nós teremos Alex Bagé e o Potter aqui dentro do Sala de Redação. 50 anos do Sala de Redação. Pena que não dá para fazer um festão, senão ia fazer uma bagunça aí que eu vou te contar. Mas com essa pandemia aí, nós vamos ter que fazer os 50 anos do Sala de Redação, cada um na sua casa, tá legal? Mas deixa anotado no caderninho, Pedro. Essa festa nós vamos fazer. Essa festa nós vamos fazer. Depois que vier a vacina, curar todo mundo, aí nós somos capazes de botar uma banda lá e Malenotti cantando e o diabo vai embora. Vem aí o Gaúcha Mais. Alô, Leandro Stout. Pedro, Gaúcha Mais